E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um deep dive no mundo da advocacia estratégica. Preparada. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que está dando o que falar: Visual Law na prática jurídica brasileira. Sei. E para nos guiar nessa imersão, a gente tem a Érica, especialista no assunto. Érica, seja bem-vinda. Oi, Piero. Obrigada pelo convite. Adoro poder desmistificar essa área que, vamos combinar, ainda gera muitas dúvidas. Com certeza. E a gente sabe que muitos advogados já estão adotando o Visual Law. É, Mas a grande questão é: o que os juízes de fato pensam sobre isso? Afinal, são eles que, no fim das contas, vão avaliar nossos argumentos. verdade. Para entender melhor essa perspectiva, o Visual realizou duas pesquisas com juízes de todo o Brasil. Uhum. E os resultados são, no mínimo, intrigantes. Você está pronta para desvendar esse mistério com a gente, Érica? Preparadíssima. É sempre bom lembrar que o Visual Law nada mais é do que usar recursos visuais para tornar os argumentos jurídicos mais claros, concisos e persuasivos. Faz todo sentido. Afinal, quem nunca se perdeu em petições com páginas e páginas de texto denso? É verdade. Acho que até os juízes mais experientes agradecem quando a informação é apresentada de forma mais visual e direta. Sem dúvida. E essa necessidade de clareza e concisão fica ainda mais evidente quando a gente olha para a primeira pesquisa, realizada em 2020 com os juízes federais. Foram 147 juízes de todos os estados, com diferentes dados e experiências que participaram. E o que mais me chamou a atenção foi a unanimidade em relação ao que eles detestam. Argumentos genéricos, textos prolixos. Prolixo, Érica. Ah, claro, prolixo significa extensos demais, enrolado. Ah, entendi. É como diz o ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo. É isso aí. E o que os juízes apreciam, além da concisão. Teve alguma surpresa nos resultados? Surpresa total. A pesquisa revelou que 96,7% dos juízes valorizam a escrita objetiva, sem rodeios, indo direto ao ponto. Mas o que me deixou animada foi que 66% deles também consideram a boa formatação da peça como um fator importante. Ou seja, a forma como a informação é apresentada visualmente também conta, e muito. E aí entra o Visual Law, né? A Verdade. pesquisa investigou a opinião dos juízes sobre o uso de recursos visuais. Sim. E aqui vem uma descoberta interessante. 38,6% dos juízes federais disseram gostar de ver elementos visuais combinados com texto. Eles estão abertos a novas formas de comunicação, buscando alternativas para lidar com a avalanche de informações que recebem diariamente. Mas que tipo de recursos visuais eles costumam ver nas petições? A pesquisa detalhou isso. Claro, a pesquisa listou 11 tipos diferentes de recursos visuais e pediu para os juízes indicarem quais já tinham encontrado. Os campeões de popularidade foram os fluxogramas, presentes em 46,4% das petições, seguidos pelos links para acesso externo, 37,9%, e pelos gráficos, 35,9%. Parece que os advogados já estão explorando as possibilidades do Visual Law. Mas me diga, Érica, teve algum recurso visual que os juízes reprovaram? Teve sim, essa parte é curiosa. Os QR Codes, que estão tão em alta, e os vídeos foram os menos queridos. 39,2% dos juízes disseram que QR Codes não deviam ser usados em petições e 34,6% rejeitam o uso de vídeos. Mas por que essa rejeição, Érica? Qual a sua leitura sobre isso? Afinal, QR Codes e vídeos parecem ferramentas modernas e eficientes. É verdade, mas precisamos considerar o contexto da rotina de um juiz. Talvez eles não se sintam confortáveis em clicar em links externos por questões de segurança ou simplesmente não tenham os equipamentos ou estrutura ideal para escanear QR Codes ou assistir vídeos durante a análise dos processos. Imagina a quantidade de processos que eles precisam analisar diariamente. Verdade, é muita informação para processar. Mas e a segunda pesquisa, Érica? Aquela com os juízes estaduais? Ela corrobora os resultados da primeira. Em grande parte, sim. Essa segunda pesquisa de 2021 foi ainda mais abrangente. 503 juízes estaduais participaram. E adivinha? As maiores reclamações continuam as mesmas. Argumentação genérica, textos prolixos e excesso de páginas. Parece que essa é uma dor universal entre os magistrados, né? Independente de atuarem na esfera federal ou estadual, eles prezam pela clareza e objetividade. E em relação ao Visual Law, o que os juízes estaduais pensam? A receptividade ao Visual Law também se mostrou presente entre os juízes estaduais. 41% deles consideram que a combinação de texto e elementos visuais torna a petição mais agradável de ler e analisar. Ou seja, a tendência se confirma. Mas será que eles também compartilham da mesma versão a QR Codes e vídeos? Sim. A pesquisa com os juízes estaduais apontou que os links para acesso externo são os recursos visuais mais utilizados nas petições, seguidos pelos gráficos e pelos fluxogramas. Já os QR Codes e os vídeos, assim como na pesquisa com os juízes federais, continuam sendo os menos apreciados. Interessante essa consistência. Parece que os juízes, de forma geral, preferem recursos visuais mais tradicionais e integrados ao próprio documento, sem a necessidade de acessar links externos. Exatamente. E para finalizar a análise das pesquisas, vale a pena mencionar um detalhe crucial. Os pesquisadores do Visual Law apresentaram aos juízes 3 modelos de petição. O modelo A, tradicional, com apenas texto, o modelo B,
com elementos visuais usados de forma moderada, e o modelo C, com muitos recursos visuais. Adivinha qual modelo foi o mais popular em ambas as pesquisas? Vou arriscar. O modelo E, o tradicional. Acertou em cheio. Em ambas as pesquisas, o modelo de petição tradicional, sem nenhum recurso visual, foi o preferido. Mas espera aí, Erika. A gente acabou de falar que os juízes são receptivos ao visual law. Como explicar essa aparente contradição? E é aí que a coisa fica interessante. Apesar de o modelo A ter sido mais popular, o modelo B, com elementos visuais moderados, ficou em segundo lugar com uma diferença pequena de votos. Ou seja, os juízes até aceitam os recursos visuais, mas com moderação. Exatamente. Eles não querem ser bombardeados com informações visuais. A chave para o sucesso do visual law, pelo menos por enquanto, parece ser a sutileza. Usar os recursos visuais de forma estratégica para complementar o texto sem exageros. Parece que o ditado menos é mais também se aplica ao visual law. Mas e aí, como encontrar esse equilíbrio na prática? O que os advogados precisam considerar ao usar o visual law? Ótima pergunta. E é justamente isso que vamos explorar na próxima parte do nosso mergulho profundo. É isso aí, pessoal. Voltamos já para a parte 2, onde vamos discutir as melhores práticas para usar o visual law de forma eficaz e ética. Até daqui a pouco. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no visual law. Antes do intervalo, a gente viu que os juízes até gostam da ideia de recursos visuais, mas com moderação. Com moderação. A pergunta que fica é: como usar o visual law de forma eficaz, sem exageros, para realmente conquistar a atenção e aprovação dos magistrados? Essa é a questão. Não queremos trocar a prolixidade textual pela poluição visual. Certo. Quais são as dicas de ouro para quem quer usar o visual law de forma estratégica? A primeira dica, que talvez a mais importante, é conhecer o seu público, no caso, os juízes. E como vimos nas pesquisas do visual law, eles valorizam a clareza, a concisão e a objetividade. O visual law deve ser usado como uma ferramenta para alcançar esses objetivos e não como um fim em si mesmo. Ou seja, nada de usar recursos visuais só para enfeitar a petição. É isso aí? O foco precisa ser a clareza na argumentação. Exatamente. O visual law deve servir para organizar as informações, destacar os pontos-chave, tornar a leitura mais fluida e compreensão mais rápida. Pense nos recursos visuais como aliados da sua argumentação e não como distrações. Perfeito. E que tipos de recursos visuais são mais indicados para alcançar esses objetivos? Lembrando que os juízes demonstraram preferência por fluxogramas, gráficos e links, mas reprovaram QR Codes e vídeos. É importante ter em mente as preferências dos magistrados. Fluxogramas são excelentes para ilustrar processos, procedimentos e relações de causa e efeito. Gráficos são ideais para apresentar dados estatísticos, comparativos e tendências. Já as linhas do tempo podem ser úteis para organizar eventos cronologicamente, especialmente em casos complexos com muitos fatos e datas. E os links para documentos externos, Erika, são bem-vindos. Sim, mas com cautela. Os links podem ser úteis para direcionar o juiz a documentos complementares, como laudos periciais, estudos técnicos, reportagens, etc. Mas é preciso garantir que o conteúdo dos links seja realmente relevante para o caso e que os links funcionem corretamente. Senão, corre-se o risco de gerar frustração no juiz, né? Imagina ele clicando num link quebrado ou que leva a um conteúdo irrelevante. Exato, aí o tiro sai pela culatra. Em vez de ajudar, o visual law acaba atrapalhando. Outra dica importante é usar os recursos visuais com moderação. Como vimos nas pesquisas, os juízes não querem ser bombardeados com informações visuais. O ideal é usar os recursos visuais de forma pontual, apenas quando eles realmente agregarem valor à argumentação. E como saber se um recurso visual realmente agrega valor, Erika? Tem algum critério? Um bom critério é se perguntar. Esse recurso visual torna a informação mais clara, concisa e fácil de entender. Se a resposta for sim, então ele provavelmente agrega valor. Se a resposta for não, é melhor repensar o seu uso. Faz sentido. E design, ele também é importante no visual law. Com certeza. O design é fundamental para garantir que os recursos visuais sejam esteticamente agradáveis e que a informação seja apresentada de forma clara e organizada. Mas cuidado para não exagerar. O design deve ser clean, profissional e discreto, sem cores berrantes, fontes extravagantes ou elementos decorativos desnecessários. Lembre-se, o objetivo do visual law é facilitar a compreensão do juiz e não fazer um concurso de design. Perfeito, Erika. Então, recapitulando, para usar o visual law de forma eficaz, os advogados devem conhecer o seu público, usar recursos visuais que realmente agreguem valor à argumentação, usar esses recursos com moderação e investir num design clean e professional. Mas será que o visual law é só sobre estética e organização? Que outras nuances precisamos considerar? Ótima pergunta. A gente não pode esquecer do lado humano da coisa. Lembra que os juízes reprovaram o uso de QR Codes. Sim.
Uma das possíveis explicações para isso é a questão da segurança. Hum. Afinal, clicar num link externo, que pode levar para qualquer lugar, pode gerar desconfiança, né? Sim, faz sentido. É como receber um e-mail com um link suspeito, a gente fica na dúvida se clica ou não. E no caso de um juiz, lidando com tantas informações sensíveis, essa cautela é ainda mais importante. Exatamente. E essa versão, as QR Codes, nos leva a uma reflexão importante. O Visual Law precisa ser pensado de forma holística, levando em conta não apenas a estética e a organização da informação, mas também a experiência do usuário, no caso, o juiz. Ou seja, colocar-se no lugar do juiz e tentar entender como ele vai interagir com a petição. Isso. Se a gente cria obstáculos como links suspeitos ou elementos visuais confusos, a mensagem pode se perder. Com certeza. A gente precisa garantir que o Visual Law seja uma ferramenta que facilite a vida do juiz e não que crie mais dificuldades. E por falar em facilitar a vida do juiz, uma coisa que me chamou a atenção nas pesquisas foi a preferência pelo modelo tradicional de petição, aquele com apenas texto. Mas, ao mesmo tempo, os juízes se mostraram receptivos ao uso de recursos visuais, desde que com moderação. Como você interpreta essa aparente contradição? Acho que essa aparente contradição revela um momento de transição no mundo jurídico. Os juízes estão abertos a novas formas de comunicação, mas ainda existe um apego ao tradicional. É como se eles estivessem dizendo, olha, a gente gosta da ideia de usar recursos visuais, mas façam isso com cuidado, sem exagero, sem abrir mão da clareza, da objetividade que a gente espera de uma petição. Entendi. É como introduzir um novo tempero numa receita tradicional. A gente quer inovar, mas sem perder a essência do prato. É isso aí. E falando em temperos e receitas, a gente precisa abordar um ingrediente fundamental para o sucesso do Visual Law. A ética. É verdade. A ética é um tema crucial quando falamos em Visual Law. Assim como a linguagem escrita pode ser usada para manipular, distorcer ou omitir informações, os recursos visuais também podem ser usados para esses fins. Ou seja, é preciso ter cuidado para não usar o Visual Law de forma enganosa, com o objetivo de manipular o juiz. Exatamente. A principal preocupação ética com o Visual Law é garantir que ele seja usado para apresentar a informação de forma precisa, completa e imparcial. Os recursos visuais não devem ser usados para distorcer a realidade, manipular dados, omitir informações relevantes ou induzir o juiz ao erro. Mas quais são os riscos de usar o Visual Law de forma antiética, Érica? O que pode acontecer com o advogado que tentar enganar o juiz com recursos visuais? O advogado que usar o Visual Law de forma antiética corre o risco de perder a credibilidade perante o juiz, de ter sua petição rejeitada e até mesmo de sofrer sanções disciplinares por parte da OAB. Nossa, as consequências podem ser bem sérias. Mas como garantir que o Visual Law seja usado de forma ética, Érica? Tem alguma dica? A dica principal é: seja transparente. Explique ao juiz por que você está usando recursos visuais e como eles contribuem para a compreensão do caso. Apresente a informação de forma clara, objetiva e imparcial. Não tente manipular os dados ou omitir informações relevantes. Seria como um termo de compromisso com o uso ético do Visual Law, né? Exatamente. É importante que o advogado deixe claro que o objetivo do Visual Law é auxiliar o juiz na compreensão do caso e não influenciá-lo de forma indevida. Entendi. E que outros aspectos éticos os advogados devem considerar ao usar o Visual Law, Érica? Outro aspecto importante é a acessibilidade. É preciso garantir que os recursos visuais sejam acessíveis a todos, inclusive a pessoas com deficiência visual. Isso significa usar cores contrastantes, fontes legíveis, descrições alternativas para imagens e outros recursos de acessibilidade. Ou seja, o Visual Law não pode ser um obstáculo para a inclusão. De forma alguma. O Visual Law deve ser uma ferramenta para promover a acessibilidade e a inclusão, e não o contrário. E que outros cuidados os advogados devem ter ao usar o Visual Law, Érica? É importante também ter bom senso na escolha dos recursos visuais. Nem todo tipo de informação se presta a ser representada visualmente. Em alguns casos, a linguagem escrita pode ser mais adequada. Além disso, é preciso usar os recursos visuais com parcimônia. O excesso de elementos visuais pode poluir a petição e dificultar a leitura. Ou seja, o Visual Law deve ser usado com inteligência e bom senso, sempre com o objetivo de auxiliar o juiz na compreensão do caso. Perfeitamente. O Visual Law é uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta, ela precisa ser usada com responsabilidade e ética. Sensacional, Érica. Você nos deu um panorama completo sobre o Visual Law, desde a receptividade dos juízes até os aspectos éticos e as melhores práticas. Mas será que o Visual Law é uma tendência passageira ou ele veio para ficar? O que o futuro nos reserva? Essa é uma ótima pergunta, e é justamente o que vamos discutir na última parte do nosso mergulho profundo. É isso aí, pessoal. Voltamos já já para a parte final, onde vamos explorar as tendências e o futuro do Visual Law no Brasil.
Até daqui a pouco. E chegamos à última parte do nosso mergulho profundo no universo do Visual Law. Nas partes anteriores, a gente desvendou as preferências dos juízes, as melhores práticas e os desafios éticos. Agora, quero saber, o que o futuro nos reserva? O Visual Law é só uma onda passageira ou ele veio para ficar? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Érica. Afinal, ninguém quer investir tempo e energia em algo que vai cair em desuso daqui a pouco. O que essa bola de cristal te mostra? Minha bala de cristal mostra um futuro brilhante para o Visual Law. Acredito que ele veio para ficar. Respondendo a uma necessidade real do mundo jurídico, né? Tornar a comunicação mais clara, eficiente e acessível. E essa necessidade só tende a aumentar, né? Com a crescente complexidade dos casos e o volume de informações que os juízes precisam processar. Concordo. Mas, além dessa necessidade prática, o que mais impulsiona a adoção do Visual Law? Um fator importante é a mudança geracional. Os advogados mais jovens, os millennials e a geração Z, já nasceram imersos na cultura visual da internet e das redes sociais. Eles processam informações de forma visual e intuitiva. Para eles, o Visual Law é algo natural. É verdade. Eles trazem essa bagagem visual para o mundo jurídico e impulsionam a mudança. Mas como você acha que essa nova geração está impactando a advocacia? Eles estão trazendo uma nova perspectiva, mais inovadora, criativa e conectada com as demandas da sociedade atual. Eles questionam os modelos tradicionais, buscam novas formas de se comunicar e advogar. O Visual Law é uma das ferramentas que eles usam para transformar a advocacia. E que tipo de inovações podemos esperar do Visual Law no futuro? Olha, a gente pode esperar o desenvolvimento de softwares e plataformas cada vez mais sofisticados para a criação de recursos visuais. Imagina softwares que transformem automaticamente petições tradicionais em peças visuais, com fluxogramas, gráficos, linhas do tempo e outros recursos interativos. Seria uma revolução na advocacia. E que outras inovações podemos esperar? A integração do Visual Law com outras tecnologias, como a inteligência artificial e a realidade virtual. Imagina poder entrar virtualmente no processo e visualizar os fatos, os documentos, as provas de forma tridimensional e interativa. Parece coisa de filme de ficção científica. E- Mas falando sério, você acha que essas tecnologias vão realmente mudar a forma como a justiça é feita? Acredito que sim. O Visual Law, combinado com outras tecnologias, tem o potencial de tornar a justiça mais acessível, transparente, eficiente e justa. Imagine um futuro onde qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento jurídico, possa entender facilmente um processo, visualizar as provas, acompanhar os argumentos das partes e compreender a decisão do juiz. Seria incrível, uma justiça mais democrática e compreensível para todos. Mas, Érica, toda mudança traz seus desafios, né? Quais É. são os principais desafios para a implementação do Visual Law no Brasil? Um dos principais desafios é a resistência à mudança. O mundo jurídico é tradicionalmente conservador. Muitos advogados e juízes ainda veem o Visual Law com desconfiança, como algo supérfluo ou até mesmo desrespeitoso. A gente viu nas pesquisas que, apesar da receptividade, muitos juízes ainda preferem um modelo tradicional de petição. Exatamente. Outro desafio é a falta de regulamentação. Ainda não existem normas claras sobre o uso do Visual Law no Brasil. Isso gera insegurança jurídica e dificulta a sua adoção em larga escala. E você acha que essa regulamentação é importante? Com certeza. A regulamentação é fundamental para garantir o uso ético e responsável do Visual Law, definir padrões de qualidade, proteger os direitos autorais, promover a acessibilidade e garantir a segurança jurídica. Seria como um manual de boas práticas para o Visual Law. Exatamente. Outro desafio importante é a necessidade de capacitação. Advogados e juízes precisam ser capacitados para utilizar o Visual Law de forma eficaz e ética. É preciso investir em cursos, workshops, materiais didáticos e outras formas de capacitação. Não basta ter as ferramentas, é preciso saber usá-las. Mas, Érica, apesar de todos esses desafios, você se mostra otimista em relação ao futuro do Visual Law no Brasil. Sim, eu sou otimista. Acredito que o Visual Law tem um potencial enorme para transformar a justiça brasileira, tornando-a mais acessível, transparente, eficiente e justa. E tenho certeza de que os advogados e juízes brasileiros saberão usar essa ferramenta de forma inovadora, criativa e responsável. Que legal ouvir isso, Érica. É inspirador ver seu entusiasmo e sua crença no poder do Visual Law para transformar a justiça. Para finalizar nosso mergulho, que mensagem você deixa para nossos ouvintes? A mensagem que deixo é: o futuro da justiça é visual. Abracem o Visual Law, explorem suas possibilidades, usem-no de forma ética e criativa e juntos vamos construir uma justiça mais justa, acessível e compreensível para todos. Sensacional, Érica. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos e sua visão inspiradora. E a você, ouvinte nosso, muito obrigado por mergulhar conosco nesse Deep Dive sobre Visual Law. Esperamos que você tenha aprendido bastante e se sinta inspirado a usar o Visual Law para transformar a justiça. Até a próxima!